Fundo desfocado nas fotos, o efeito mais desejado por todo mundo que fotografa, principalmente os iniciantes. É uma dúvida bem recorrente que eu recebo. Eric, como que eu faço para conseguir fazer o fundo desfocado nas minhas fotos? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês os 3 fatores principais que influenciam no desfoque de fundo. Vou explicar também o que é a profundidade de campo, que é muito importante para quem está começando na fotografia, quem quer aprender de fato a fotografar. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E aí pessoal, tranquilo? Se vocês não me conhecem, meu nome é Eric Valentim, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já se inscreve aqui embaixo, deixa um like aqui pra fortalecer e confere os outros conteúdos aqui que eu tenho certeza que tu vai gostar. O primeiro fator que influencia no desfoque de fundo e na profundidade de campo é a abertura do diafragma. O diafragma é uma pecinha que fica dentro das lentes, são lâminas que ficam aqui dentro, eu vou deixar no detalhe para vocês entenderem. Quanto mais aberto for o diafragma, mais luz entra até o sensor, então a lente ela permite que entre mais luz através dela e que chegue até o sensor, e além disso ela também controla a profundidade de campo. Para vocês entenderem o que é a profundidade de campo, eu vou resumir bastante, tá? É basicamente a área que vai estar em foco na nossa foto. Então conforme a gente for regulando o diafragma, abrindo ou fechando, essa área em foco aumenta ou diminui. O diafragma tem a função de controlar isso. Então quando a gente está fotografando e define, por exemplo, a abertura da nossa lente em f1.8, a gente tem uma área de foco, uma profundidade de campo mais rasa, ou seja, menor. A gente tem menos coisas em foco. E tendo menos coisas em foco, significa que o nosso fundo tende a desfocar mais. Conforme a gente fecha mais o diafragma, ou seja, aumenta o número, né? Só para ficar bem claro. Em todas as câmeras, o diafragma ele é definido pela letra F. Então, se tu olhar na tua câmera, nas lentes também, tem ali a marcação da abertura máxima, né? F1.8, F2, F4, isso significa a abertura máxima da lente, tá? Isso aqui confunde um pouco quem está iniciando, porque quanto menor o número, maior a abertura. Quanto maior a abertura, mais luz entra, mais desfoque de fundo, para ficar bem claro, tá? E quanto maior o número, menor a abertura. Então, usando uma lente com abertura f1.8, por exemplo, como eu falei para vocês, a profundidade de campo é mais rasa, ou seja, mais desfoque de fundo, mais luz entra até o sensor, também é uma coisa bem importante. E se a gente fechar o diafragma, ou seja, aumentar esse número para f4, f5.6, f7.1, o diafragma vai fechar, olha só, vai fechar o diafragma e a profundidade de campo ela vai aumentar. Ou seja, a gente vai ter uma área maior de foco e o fundo ele não vai ficar tão desfocado quanto em 1.8, ok? Às vezes quando a gente vai tentar olhar para algo mais distante, ou quem tem problema de vista, que não consegue enxergar as coisas com tanta nitidez, às vezes a gente fecha um pouquinho o olho. A gente fecha assim para tentar enxergar melhor, para tentar focar melhor naquele objeto que a gente está tentando enxergar. Isso é bem comum, com certeza tu já fez ou já viu alguém fazer. A lente funciona da mesma forma. Quando a gente está com a lente bem aberta, as coisas elas ficam mais desfocadas, a profundidade de campo ela é bem menor. Quando a gente fecha o diafragma, a gente tem uma profundidade maior, as coisas ficam mais em foco. É só um paralelo para vocês entenderem um pouquinho melhor como funciona a mecânica, né, do diafragma. Quanto maior, quanto mais aberto o diafragma, mais desfoque, e quanto mais fechado o diafragma, menos desfoque, mais nitidez em toda a foto. Então quando a gente fotografa, por exemplo, paisagem, a gente costuma usar f11, f16, que é uma abertura bem fechada, né, porque a gente tem uma área muito maior de foco para fotografar uma paisagem. Agora, quando a gente vai fotografar um retrato, a gente quer o quê? Um desfoque mais acentuado. A gente quer que a pessoa fotografada fique bem destacada do fundo. Então, a gente usa aberturas maiores, f1.8, f2, f2.8. Isso vai fazer com que o desfoque fique bem acentuado, né? Bem bonito, né? Nos retratos. E a pessoa, né? Que é o assunto principal, fique bem destacada do fundo. Então, se tu quer fotos mais desfocadas, invista em lentes com aberturas maiores. Além de ter um fundo mais desfocado, tu vai ter uma lente mais clara, que vai deixar mais luz chegar até o sensor. Tu não vai precisar usar um ISO tão alto, ok? O segundo fator que interfere diretamente no desfoque de fundo é a distância focal da tua lente. O que é a distância focal? É a milimetragem da tua lente, tá? Então tem 18mm, 24mm, 35, 50, 85, 100, 200. Essas são as distâncias focais das lentes, tá? Existe lente zoom também, que vai, por exemplo, de 24 a 70mm. A própria lente do kit, que é uma lente zoom, que vai de 18 a 55mm. Presta atenção aqui em mim. Quanto maior a distância focal, por exemplo, 50mm, 85mm, 100mm, 200mm, maior vai ser o desfoque de fundo. Isso acontece porque essas lentes com a distância focal maior tendem a comprimir a imagem.
Então quando a gente usa, por exemplo, uma lente 85mm, quando a gente fotografa uma pessoa, o fundo ele vem mais perto da pessoa. Essas lentes têm a característica de comprimir mais a imagem e isso acentua ainda mais o desfoque. Diferente, por exemplo, de uma lente mais aberta, uma grande angular, por exemplo, uma 24mm. É uma lente muito aberta e ela não tem esse efeito de compressão da imagem, justamente porque ela tem essa característica de ser mais aberta, né, de pegar uma área bem grande, então ela não comprime os planos. E isso faz com que o desfoque não seja tão acentuado, mesmo com a abertura grande. Se a gente comparar, por exemplo, uma 24mm f2 com uma 85mm em f4, se a gente fechar o diafragma para f4, comparar essas duas, qual que vai ter o fundo mais desfocado? Se a gente levar em consideração o primeiro fator, que é a abertura do diafragma, em teoria a 24mm teria que ter um desfoque maior, não é? Porque ela está em f2. Enquanto a 85 está em f4. Porém, a 85mm, por ela ter esse efeito de compressão de planos, mesmo em f4, o desfoque dela vai ser muito mais acentuado do que a 24mm em f2. Por isso que se tu tem uma lente do kit, uma 18-55, e quer desfocar o fundo, ao invés de tu usar ela em 18mm, tu vai usar ela em 55mm, porque tu vai ter esse efeito de compressão de planos. É claro que usando em 55mm vai precisar se afastar muito mais para, por exemplo, fazer um retrato de uma pessoa. Enquanto em 18mm tu pode chegar muito mais perto, porém o desfoque em 55mm, mesmo com a abertura da 18-55C 5.6, mesmo assim tu ainda consegue um desfoque de fundo bem legal usando ela em 55mm. Então, só para recapitular, quanto maior a distância focal da lente, mais desfocado é o fundo. Tá? Uma das lentes mais queridinhas por vários fotógrafos, eu usava muito, que era a 50mm, 1.8. Ela tem um desfoque maravilhoso, muita gente gosta dela ainda e usa muito, né? Ela é a favorita de vários fotógrafos, porque ela já tem esse desfoque bem acentuado. Hoje eu uso muito mais a 35mm do que a 50. A 35, por ela ser mais aberta do que a 50mm, ela não tem um desfoque tão acentuado. Então, se tu quer mais desfoque, invista em lentes com distância focal maior. 50mm a 85mm é uma lente maravilhosa para fotografia de retrato, por exemplo. Antes de falar do terceiro fator, eu quero te dar um recado bem importante, que é sobre o meu curso de fotografia, o Além da Fotografia, que já tem mais de 100 aulas disponíveis, desde o básico, como configurar tua câmera, qual lente tu deve comprar, como trabalhar com a luz, edição, direção, um curso completo. Se inscrevendo hoje, tu ainda ganha de bônus acesso ao meu curso de marketing para fotógrafos, o Photomarketing, onde tu aprende como transformar o teu Instagram em uma máquina de vendas, como tu vai crescer o teu Instagram de forma orgânica, com tráfego pago. Eu te ensino as campanhas, as principais campanhas para conseguir clientes pelo WhatsApp, para conseguir mais seguidores. O Além da Fotografia já tem mais de 650 alunos ao redor de todo mundo, vários deles já estão ganhando dinheiro com fotografia, eu tenho certeza que tu vai gostar. O link tá aqui na descrição, se tu ficar com alguma dúvida, tu pode me chamar lá no Instagram, @ericvalentim. O terceiro fator é muito importante, não é porque ele tá em último que ele é menos importante. Na verdade, eu acho que ele é o mais importante, que é com relação à distância. Tá, olha só, a distância da câmera para a pessoa que tu tá fotografando, o objeto que tu tá fotografando, e o objeto que tu tá fotografando e o fundo. São essas duas distâncias, tá? Entre a câmera e o objeto e o fundo. Quando falo objeto, pode ser pessoa, pode ser um produto, pode ser qualquer coisa, tá, gente? Essa distância, ela afeta diretamente no desfoque de fundo. Então eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu tô me filmando aqui no estúdio e uma certa distância da câmera, tô aqui a 1,5 m mais ou menos da câmera e tô usando uma 35mm f1.8. Esse desfoque que vocês estão vendo aqui já é um desfoque legal que eu vou fazer agora. Eu vou chegar mais perto da câmera, eu não vou conseguir chegar por causa da mesa, mas eu vou colocar a minha mão bem perto da câmera e eu quero que vocês notem o fundo, como ele vai ficar mais desfocado, olha só. Vou tapar meu rosto aqui, tá? Presta atenção no fundo, tá? Como o fundo desfocou mais. Agora eu vou tirar de novo a mão e a câmera vai focar em mim novamente. E percebam que o fundo não vai ficar tão desfocado, olha só. Focou? Olha só, o fundo ficou mais nítido. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou chegar mais perto do fundo, tá? Presta atenção. Então que fique bem claro, gente. Quanto mais perto a câmera estiver do objeto que tu tá fotografando, mais desfocado vai ser o fundo e também menor vai ser a profundidade de campo. Então a gente se aproxima do objeto, a profundidade de campo ela diminui bastante. Por isso que é bem comum quando a gente vai fotografar objetos bem de perto, a gente ter dificuldade para focar, porque a profundidade de campo ela fica bem rasa, gente. Então aqui a gente tem um assunto que a gente está fotografando, aqui a câmera. A distância do fundo lá atrás interfere também no desfoque de fundo. Então quanto mais próximo o fundo estiver da pessoa
menos desfocado ele vai ficar. Um exemplo prático aqui, se tu vai fotografar uma pessoa e ela estiver encostada na parede, a parede não vai ficar tão desfocada quanto se a pessoa tivesse, por exemplo, a 1 metro, 2 metros de distância da parede. Se tu quiser um fundo mais desfocado, afasta a pessoa do fundo, ok? Afastando ela do fundo, tu já vai ter um desfoque maior, e aí a distância da câmera para a pessoa que tu está fotografando também vai interferir nesse desfoque. Então, tu afastou a pessoa da parede e quer o fundo ainda mais desfocado, se aproxima mais da pessoa, o fundo vai ficar mais desfocado. Agora eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem que é bem comum eu receber esse tipo de questionamento. Eric, eu tô fotografando um grupo de pessoas. Como que eu faço para ter todas as pessoas em foco? Olha só, a gente acabou de aprender que são 3 fatores que vão influenciar na profundidade de campo. A abertura do diafragma. Então, se a gente vai fotografar um grupo de pessoas, uma galera acumulada, a gente não pode usar a abertura máxima da nossa lente. Eric, qual a abertura que eu devo usar? Não sei, tu tem que testar na hora, tá? Tu tem que testar. F4, F5.6, F7.1. A primeira coisa, a abertura do diafragma. A segunda coisa, qual a lente que tu tem que usar para conseguir mais coisas em foco? Tu não vai usar uma 50mm ou uma 85mm. Tu vai optar por usar lentes mais abertas, uma 35mm, uma 24mm. Para pegar mais informação. Esse foi o segundo fator. O terceiro fator, aqui na prática, para vocês entenderem. A gente não vai chegar muito próximo do povo, a gente vai se afastar bastante. Além do mais, se for muita gente, realmente a gente vai precisar se afastar mais. Se afastando mais, o que acontece na prática? A gente aumenta a profundidade de campo, tá? Aumenta, as pessoas vão ficar naturalmente em foco. Então, fechando o diafragma, usando uma lente mais aberta, uma grande angular, e se afastando bastante do grupo. Ok? E a última dica aqui, ó, para quem assistiu até aqui, a última dica, aonde que tu vai focar para garantir que todo mundo esteja em foco, né, nessa foto. Tu não vai focar nem na primeira pessoa, na pessoa da frente, nem na última pessoa. Tu vai focar na galera do meio. Tu vai botar o teu foco lá na galera do meio. Isso vai garantir que o foco se distribua na galera. Agora, se tu foca na primeira pessoa, olha só, presta atenção. Tu focou aqui na primeira pessoa, o foco ficou aqui. Tem uma galera lá atrás que não ficou focada. Se tu focou na última pessoa, a mesma coisa. Ó, o foco ficou aqui, uma galera lá da frente não ficou focada. Agora, se tu joga o foco no meio, todo mundo fica focado. Ok? Se tu assistiu o vídeo até aqui, queria te agradecer demais. Vocês sabem o quanto é importante assistir os vídeos até o final. Comenta aqui embaixo a hashtag Foco Cravado para eu saber que tu assistiu o vídeo até o final. Lembrando que o canal tem uma loja parceira que é a Elis Portela, @elis.equipamentos-fotográficos lá no Instagram. Uma loja excelente, confiável. Se tu tá pensando em comprar uma lente, uma câmera, pode chamar a Elis lá no Instagram. E ela tem ótimos preços. Então, antes de comprar qualquer coisa, fala com ela lá no Instagram, beleza? E o link do meu curso, além da fotografia, tá aqui na descrição também. Tenho certeza que tu vai gostar, um curso maravilhoso por um preço muito baixo, tá? Tu não vai encontrar esse tanto de conteúdo, tá? Mastigado, maravilhoso, por esse preço que tá aqui, tá? Eu tenho certeza que tu vai gostar. O link tá aqui na descrição e me segue lá no Instagram também, @ericvalentim. Gente, valeu, falou e até mais.